estavam orando porque Pedro ele tinha sido preso por pregar a palavra, por anunciar a palavra. E a igreja estava tão unida, tão cheia do Espírito Santo, que essa leitura que a irmã Claudete fez aqui, ela é muito rica, essa leitura aqui, a respeito da sinceridade da igreja para com o irmão que estava preso. Você pode ver que eles começam comentando aqui na oração, essa conversa com Deus, uma conversa sincera a respeito das coisas que estavam acontecendo naquele tempo. E o que move o coração de Deus, o que move o Espírito Santo do Senhor, é essa conversa sincera. Aleluia, glória a Deus. E de vez em quando a gente quer inventar as coisas para passar o que está acontecendo com a gente, com Deus. E nós não podemos agir dessa forma, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, e aqui a igreja fala do que estava acontecendo naquela época. Será que eu estou tendo essa sensibilidade de conversar com o Pai e explicar para Ele o que está acontecendo realmente comigo? O que está realmente acontecendo comigo? O que move o coração de Deus é a nossa sinceridade. A igreja aqui usa com sinceridade. E essa sinceridade aqui diz que moveu o lugar onde eles estavam. Glórias! Aleluia! E a Bíblia ela me ensina que Deus ele se manifestava ao povo através de sinais sobrenaturais. Aleluia! O que eu entendo aqui? Houve um terremoto. Aleluia! Glória a Deus! Será que se acontecer um terremoto aqui, rachar esse negócio no meio aqui, eu vou achar que é Deus? Aleluia! Ou saio vazado na braquiária, gritando aí um pouco? Dá risada, né, mano? Achar o alicerce de cima e embaixo? É o que está escrito aqui, moveu-se o lugar, tremeu o negócio. O que está escrito aqui, eu tenho que acreditar no que está escrito, né, presbítero Hamilton? Olha só que interessante. Nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, Ele expira e entrega o Espírito a Deus. A Bíblia diz que houve um grande terremoto, os alicerces do templo foi abalado. A terra se fendeu, abriu a terra. Houve escuridão ao meio-dia. E houve um terremoto. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala também em Atos dos Apóstolos que Paulo e Silas, eles cantavam um hino de louvor ao Senhor perto da meia-noite. O que aconteceu? A palavra fala que houve um grande terremoto. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Deus, aleluia! E o alicerce do cárcere foi abalado também. E eles estavam louvando. O irmão falou que quem veio adorar, quem veio... Glória a Deus. exaltar. Aleluia. Deus maravilhoso, santo. Aleluia. Para você ver o poder da adoração e o poder da oração. Glória a Eu Deus. comentei aqui com os irmãos, acho que da última vez, né? A unção de Davi era tão grande, a intimidade dele era tão grande com o Espírito Santo do Senhor, que ele não falava nada, ele só dedilhava a harpa dele, e o demônio que estava em Saul batia em retirada. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso e santo. Aleluia. Glória a Deus maravilhoso. Glória a Deus! Meus irmãos, meu Deus do céu. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. A gente inventa tanta coisa, presbítero. A gente inventa tanta coisa para achar que está cheio do Espírito Santo. E Deus, Ele age no sobrenatural, mas também Ele age na simplicidade. Ade, Senhor, aleluia! Glória a Deus. E Aleluia. achamos que Deus só vai agir daquela forma, mas Deus, Ele não trabalha com a nossa razão humana, não. Ele trabalha do jeito que Ele quer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a gente passa por prova de uma igreja perseguida. É uma igreja perseguida. E a gente faz muitas vezes aquela oração, Senhor,
Aleluia. Glória a Deus. É para que eu pregue a palavra, Senhor. Aleluia. É para que eu testemunhe, Senhor. Aleluia. Tem gente que não quer passar por prova, não. A igreja que estava passando perseguição aqui. Aqui é forte essa leitura aqui. É forte mesmo. E nós não queremos passar por perseguição. Eu me lembro quando eu me converti, meus irmãos, há 20 e poucos anos atrás. Pense numa prova. Pense numa luta. Irmão Claudete, eu não estou falando isso para me agradecer, não. Quantas vezes eu saí do setor que eu estava trabalhando, meu irmão, e lá dentro do banheiro da empresa, dobrar meu joelho e cravar. Porque a vontade, sabe o que era? A vontade era de pegar e partir para cima. Aí eu orava, pedia para Deus, se é a tua vontade que eu pregue para esse abençoado aí, então me dá entendimento, me dá sabedoria para pregar. Agora, se não é da vontade, Senhor, me ajuda, que eu não estou aguentando. Entra com providência, eu estou sendo afrontado. Eu não quero agir da mesma forma que ele está agindo comigo. Mas, Senhor, peleja a minha guerra. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Senhor. Porque como que eu vou entender uma pessoa cheia do Espírito Santo se eu amaldiçoo ela? Se eu não quero o bem dela? Por mais que me afronte, eu tenho que quê? Dar de comer e dar de beber. É difícil quem faz isso. A pessoa vai, o que ela quer? Ela quer o mal da pessoa. E não é assim que funciona, não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa pronta para servir. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Independente de quem seja, a pessoa tem que estar pronta para servir. Aleluia, Jesus. A igreja do Senhor Jesus só cresce na graça e no conhecimento se estiver pronta para servir. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes, sabe o que acontece, meus irmãos? Nós guerreamos entre nós mesmos. Uma palavrinha tão pequena, mas do impacto muito grande. Meu irmão, me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa, minha preta. Que te pisa na bola 24 horas. E tem gente, sabe o que acontece quando você pede perdão para ela? Ela ou aceita o perdão ou se engrandece porque você pediu perdão. Mas se engrandeceu, o problema é dela. Mas a sua parte você fez. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Por que eu estou Deus. falando isso, meus irmãos? Se coloque no lugar do nosso Senhor Jesus, que levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Era para mim, ele lá. E aí o pessoal, ele crucificado, o pessoal lá, tu és o Filho de Deus? Tu não curou? Tu não deu vista aos cegos? Tu não ressuscitou os mortos? Desça daí agora. Mostra, manifesta o teu poder, mostra que você é Deus. Aí ele olha para baixo e fala assim, ó, nosso Deus Todo-Poderoso olha para baixo. E fala assim, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que estão fazendo. Glória a Deus. Aleluia. Agradecemos, Senhor. A Estevão, tá no livro de Atos dos Apóstolos, também capítulo 7, diz que cheio do Espírito Santo e de sabedoria, Aleluia. Glória a que Deus. os entendidos daquela época não conseguiam debater com ele por causa da sabedoria que estava com ele. Né? E o que ele falou? Ele falou sobre a palavra. E aí, ele falou assim, honestos e duro de coração. Até quando vocês vão continuar desse jeito? Vocês não vão entender. Diz que eles cerravam os dentes, diz que barulhavam os dentes de raiva. E eram conhecedor da palavra. Apedrejaram ele, e o que aconteceu?
ele de joelho dobrado, levando pedrada. Diz que a palavra do Senhor diz que ele viu os céus abertos e o nosso Senhor a destra. Aleluia. Glória a O que Deus. ele fala? Perdoa também. Perdoa. Porque Aleluia. eles não sabem o que estão fazendo. Meus irmãos, hoje, se alguém pisar no meu dedão, é capaz de eu pular no pescoço dele. As pessoas hoje estão vivendo uma realidade totalmente diferente. Uma pessoa, você só conhece ela se ela está cheia do Espírito Santo mesmo quando ela é confrontada. Meus irmãos, aqui, ó, pastor Israel, aqui é a coisa mais linda. Vim aqui uma vez por mês. Coisa mais linda, não conheço os irmãos. Conheço o presbítero Amém, trabalhei com ele, mas não tenho intimidade com o presbítero Amém, é meu amigo. Agora, conviver com ele, eu não convivo nem com nenhum dos irmãos aqui. Convivo com a minha esposa e minhas duas filhas. Agora você começa a conviver com as pessoas dentro da empresa, lá na fábrica, com os irmãos, aí você vai realmente conhecer a pessoa quem ela é. Aí você vai ver se ela está cheia do Espírito Santo ou não. Com as suas atitudes, com as suas palavras. É Deus. Tem pessoa que gosta de uma piada, que gosta de uma conversa. Meus irmãos, eu estou entrando para um lado aqui, mas já vou entrar aqui. Tem pessoas que, hoje eu falei, hoje no treinamento que estava dando, hoje nós, a Bíblia, ela nos ensina que o homem, lá em Pedro fala isso, que o homem é escravo daquilo que domina ele. O que será que está dominando as pessoas hoje? Será que é o Espírito Santo ou é o celular? Eu estou dando só uma direção. Tem muitos que é mentira, tem muitos que é ganância, tem muitos que é a falsidade, tem muitos que é o desejo pelas coisas pecaminosas, que eu não consigo me dominar. Será que eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo? Só estou dando aqui só um norte. E as pessoas estão de mal a pior. Aí o que acontece? Eu venho na igreja, eu não quero saber do culto de ensino, eu não quero meditar na palavra, eu não quero fazer discípulo. Tem gente aqui, né, os meninos aqui, ó, estou puxando a sardinha para eles, não, mas isso aqui, ó, é um investimento. Deixa bater, deixa sacudejar, deixa para ser Jesus entende. Glória a Deus, aleluia. Aceita o porrete nesse negócio aí para Jesus. É melhor aqui do que em casa, no celular. Tem gente que acha ruim, mas deixa, meu Deus do céu. Aleluia. Deixa, tem um som ali, está dentro da igreja, está ouvindo a palavra, é coisa que vai edificar e coisa que vai dar um impacto lá no futuro lá. E os pais não querem mais isso. Eu tenho minhas duas ali, ó, Isabela e Isadora. Isabela foi criada dentro da igreja. Eu não cobro mais nada dela porque ela é de maior, né? Ela sabe o que quer, mas eu queria que ela se envolvesse mais. Tá? Não estou desmerecendo ela, não. Eu amo minhas filhas. Mas poderia se envolver um pouco mais. Eu não vou bater de frente, por quê? Porque eu fui até onde eu pude ir, né? Agora é o Espírito Santo que vai trabalhar. Mas como eu almejava minhas filhas tocando aqui, né, tocando guitarra, porque sabe, se não soubesse não falava nada, mas sabe. E aí cada um tem a sua perseguição, cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua luta. Aleluia. Quem almeja ser cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. Aleluia. Então você está no lugar certo. Glória a Deus, aleluia. Mas pastor Israel, não está acontecendo nada na minha vida. Pode ter certeza que está acontecendo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque nada é do jeito que a gente quer. Eu converso com a minha esposa, meus irmãos. Ensina isso aqui. É conversa, é trocar ideia. Ensina não é ficar gritando aqui, não. Ensina isso aqui. A revista é didática, você pode ler em casa.
Aí a gente vai explanar aqui para a gente ter um entendimento melhor sobre as coisas. Mas a igreja do nosso Senhor Jesus, lá nos primórdios, lá no começo, ela não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo hoje praticamente para o presbítero Hamilton. Entendeu? É uma igreja que foi forjada na perseguição. Já pensou, meus irmãos, se fosse naquela época, se nós se convertesse naquela época, nós estávamos aqui fazendo culto escondido, entrasse aqui uma guarnição de soldado romano, entrasse aqui e levasse tudo mais preso, ou matasse tudo mais à espada. Era desse jeito. Se eu quisesse cultuar a Deus, eu tinha que fugir para outro lugar. Já pensou? Aí, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas não entendo essas coisas. Nessa lição veremos como a igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, do verso 24 a 31, no livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém. A perseverança, certo? Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho da fé, mesmo em meio ao fogo da provação. Para dar testemunho da fé ao meio fogo da provação. Você quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que está na fornalha da aflição. Não é uma pessoa que canta bem, não é uma pessoa que fala bem, não é uma pessoa que cita versículo de cor salteado, é na hora que está na fornalha da aflição. É, isso aí. E que aflição é essa? Cada um tem a sua aflição. Todos nós temos a nossa aflição. Tem gente que quer ficar rico. Tem gente que quer o melhor emprego, tem gente que quer o carro, tem gente que quer casar, tem gente que vai casar. A minha aflição é o desejo pelas coisas do céu. É o desejo por estar na direção do Espírito Santo. Ou essa aflição é para satisfazer o meu ego. O meu desejo é que as pessoas mudem. O meu desejo é que a igreja cresça e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Essa aflição me confronta a buscar o reino dos céus em primeiro lugar. É Deus. Aleluia. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito Santo por causa do Evangelho. Ela renuncia o seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Aleluia. É forte, né, irmã Claudete? O pastor falou ontem lá na igreja, foi ontem, né? Sobre o chamado de Abraão. Ele ouviu uma voz. Sai da sua terra, no meio da sua parentela. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E saiu. Sabe quando Abraão ouviu a voz do Senhor de novo? Depois que o Senhor falou para ele sair da terra dele, sabe quando? 25 anos depois, ele peregrinando. 25 anos depois que Deus fez a promessa para ele de Isaac. Aleluia, Jesus. E aí a gente está na casa do Senhor. Fala, Senhor, se o Senhor está falando. Fala, Senhor, fala, se o Senhor está falando. Fala, Senhor, eu quero agora, Senhor, fala. Será que nós tínhamos essa capacidade de esperar? Quanto tempo Ana esperou, orou? 25 anos também, né? Quase 25 anos. É, Deus querido. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir a sua missão no mundo. Ok? E outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo,
é a sua capacidade de orar com poder e por isso impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder. E por isso se tornar relevante para o mundo. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. Isso aconteceu comigo. Eu estava entrando na farmácia lá em Cajati e vi um rapaz assim, andarilho, usuário de droga. Falei, eu vou pregar a palavra desse cara. A hora que eu encontrei com ele, esse cara começou a citar versículo de capa a capa. E foi falando, foi um conhecimento fora do comum a respeito da palavra. Eu falei, pô, eu ia evangelizar esse cara está me evangelizando? Só que na situação dele, desviado do caminho do Senhor e sem graça e sem ousadia. Na hora o Espírito Santo me deu discernimento ali, espírito de chocarrice, de engano. E ele foi falando, eu peguei, mandei ele parar, falei, meu querido, falta uma coisa para você. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, está aprisionado ainda, você tem conhecimento, você não está cheio do Espírito Santo também. Mas isso vem muitas vezes para confundir a gente. E a gente tem que falar com ousadia, tem pessoas que tentam enganar. Né? O próprio Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, pela palavra. E ele rebateu pela palavra também. O tópico 1 diz assim, ó, suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João, né, são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem ao nome do Senhor Jesus. Foi dito que eles não falassem, né, nem anunciassem o nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a, olha só, pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam por tudo, certo? Por amor de Jesus. Agiram com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si, e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo do Senhor. Então isso só aconteceu porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Muitas vezes nós somos confrontados e a gente se cala. Nós ficamos quietos. Quantas vezes tem pessoas que estão precisando de uma palavra de incentivo e nós não conseguimos orientar? E quantas vezes nós, que estamos na igreja, somos repreendidos pelo próprio inimigo? Já aconteceu isso com vocês ou não? Mas pastor Israel, como você é repreendido pelo inimigo? Na hora que você quer dar uma de curioso, na roda dos escarnecedores, tem que falar, você não aqui não, você é crente, tá? Vocês dão risada, né? Mas aconteceu isso comigo já. Eu estava lá vindo um negócio, não, você não. Aqui que nós estamos vendo aqui não é para você não, cai fora daqui. Curioso, né? Tome distraído, é assim que funciona. Teve um dia que um desviado pegou e me repreendeu. Estava lá na hora do almoço, na empresa lá, com 200 e poucas pessoas, e vai, conversa daqui. E começaram a falar e começaram a trocar ideia, isso e aquilo e tal. Daqui a pouco passou um desviado e falou, ó, não se assente na roda dos escarnecedores, foi sangue, fogo e saraiva. É Deus por ir na vida desse desviado. O que eu estou fazendo aqui? Vocês dão risada, né? É o próprio Espírito Santo chamando a nossa atenção, meu irmão. Aleluia. Né? Depois eu falei para ele, eu usei de ousadia, eu falei, cara do céu, meu irmão, a esposa dele é crente no último, sabe? Eu falei, meu irmão, Deus te usou grandemente, ele ficou olhando assustado. Aí expliquei para ele, né? Ele não vai na igreja, ele não
faz chacota da igreja, ele está afastado do Senhor. O Senhor Jesus vai catar ele pela canela e trazer de volta. Aleluia. Mas ele estava de longe ouvindo a nossa conversa ali. Isso pode acontecer, muita gente se envolve na conversa, em vez de a gente dar testemunho de cheio do Espírito Santo, a gente entra na brincadeira. A brincadeira é bom, deixa o ambiente mais descontraído, mas a gente tem que vigiar muito. A pessoa muitas vezes, hoje, cara, todo mundo grava tudo. Eu estou aprendendo a lidar com esse negócio aí. Né? Todo mundo grava tudo, cara. E o cara pega um negocinho ali, ele transforma um negócio até estranho, né? É interessante, né? Você dá risada, né, irmã? É verdade, não é? Vamos lá, então. O tempo verbal, né, do grego usado aqui no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo já havia sido batizado pelo Espírito Santo no Pentecoste, foi revestido novamente de poder do alto. Uma igreja continuamente, olha só, cheia do Espírito Santo, suporta as provas e o sofrimento. Ele foi batizado com o Espírito Santo, ele começou a profetizar, certo? E aí aqui ele foi revestido de novo, foi cheio do Espírito Santo. Agora, nós estamos falando de pessoas cheias do Espírito Santo e sendo revestida pelo Espírito Santo. Agora imagine só uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, que foi cheia do Espírito Santo, entristeceu o Espírito Santo e o Espírito Santo se afastar da vida dele. A Bíblia fala de pessoas que entristeceram o Espírito Santo e o Espírito Santo se afastou. Saul é um deles. Quando Samuel ungiu Saul, o que aconteceu com ele? Ele profetizou. Ele foi cheio do Espírito Santo por causa de uma desobediência. Samuel pediu para ele esperar, ele não esperou, ele entrou no templo e ofereceu sacrifício que não era para ele oferecer. O que aconteceu? O próprio Deus rejeitou ele. E aí o espírito maligno entrou nele. E em Hebreus capítulo 6, a palavra do Senhor nos ensina que aqueles que receberam o dom de Deus, receberam a graça de Deus, participaram das coisas celestiais, certo? E se apostataram da fé ou pecaram contra o Espírito Santo, é impossível de novo que venha se arrepender. Uma coisa é você ser cheio do Espírito Santo, outra coisa é você entristecer o Espírito Santo. E uma das coisas que entristece o Espírito Santo, sabe o que é? É quando você não dá crédito à palavra. Nós temos que dar crédito à palavra, nós temos que acreditar na palavra. Aleluia, glória a Deus. Ó, o item 2 aqui, o parágrafo 2 aqui, ó, não negocia os seus valores. Quando a classe sacerdotal, olha só, intimidou o apóstolo que lhe deram ordem expressa para eles não falassem, nem ensinassem no nome do Senhor Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julga vós se é justo, olha só, diante de Deus, ouvir vós antes ou a vós que a Deus. Então, calma aí, o negócio é o seguinte: vocês podem até me repreender, mas eu não vou fazer a vontade de vocês, não. Vou fazer a vontade de Deus. Então importa cumprir a vontade de Deus. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo fala para Tiago: pregue em tempo e fora de tempo. Aleluia. Corrija, exorta, indaga, faz alguma coisa aí. Agindo dessa forma, tu salvarás a muitos e a ti mesmo. Aleluia. Então há uma necessidade. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não nega essa palavra aqui, não. E tem pessoas que estão negando a palavra. Você não pode negar a palavra, nós não podemos negar a palavra. Se eu me envergonhar da palavra, a Bíblia fala, se eu me envergonhar, o próprio Deus ele vai me rejeitar lá no dia lá. É um negócio muito sério esse negócio de ser cheio do Espírito Santo. Eu não posso pegar andar aleatório de qualquer forma, não. Eles falaram coisa de calma aí, quem vocês pensam que vocês são? Não sei se vocês lembram disso aí, que o pessoal estava proibindo a palavra nas escolas, proibindo a palavra, cantar o hino nacional, proibindo isso aí. Isso é uma coisa demoníaca, meus queridos. Isso não é de Deus, esse negócio não. E hoje existe uma raça de pessoas aí que eles fazem um descrédito tão grande para a palavra, mas você vê o resultado. Tem pessoas aí, meu Deus do céu, que brincam com a palavra,
comentei aqui com os irmãos, antigamente eu ficava vendo esses vídeos, o pessoal falando fazendo brincadeira com o reino de Deus, falando brincadeira com a Bíblia, com os hinos. Eu larguei mão disso aí. A hora que eu vejo que o cara, aquele negócio até passo direto, não faço questão nenhuma de olhar. Isso aí mata a gente espiritualmente. E tem pessoas que fazem brincadeira com a palavra. Eu não aceito, sabia? Eu não aceito. Eu não sei se a Milton já ouviu falar de um rapaz, ele trabalhou numa empresa aí. O nome dele é um cara que ele é tipo um humorista aí, que tá bombando aí. Ele veio ali na Mosaic agora, essa semana, sabe? O cara, é legal você ver o cara. Ele dá testemunho das empresas, dá testemunho do pessoal lá, mas ele fez uma brincadeira lá com uma palavra. Tomara que se arrependa. Tomara que se arrependa. Tomara que se arrependa, porque todos aqueles que fazem brincadeira com a palavra, meu amigo, que nem diz o irmão João Marcos, o boleto vem. O boleto vem. Todos, pode ser qualquer um que faça brincadeira com a palavra, o boleto vem. Aí eu estou entristecendo o Espírito Santo, não estou sendo cheio do Espírito Santo. Esta convicta da sua fé, uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta da sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos, olha só, não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam as suas obras. Quando Filipe pregava em Samaria, olha só, os samaritanos se convenceram porque ouviram e viram os sinais que Filipe fazia. Além, alguém já disse que Deus é plenamente obedecido do céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, uma igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta as obras. Está lá em Romanos 15, 18 e 19. Jesus foi poderoso tanto em palavra quanto também em obras. Então, toda vez que eu faço a vontade de Deus, eu sou ouvido nos céus. Meus irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, Aleluia. capítulo 19, tem uma passagem lá muito interessante, que eu acho muito interessante mesmo, é que Deus fazia sinais e maravilha através da vida de Paulo. Sinais e maravilhas. E o que acontece ali? Diz que existia lá um grupo de desocupados que estavam vendo aquilo ali. Aí o que aconteceu? Eles pegaram e foram tentar também expulsar um demônio lá e falaram conjuros pelo Deus que Paulo prega, que saia. O que o demônio fez? O demônio pegou e falou, olha só, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Diz que o Satanás voou em cima deles, deixaram eles desnudos, pelados, saíram correndo, tudo escangalhado inteirinho, porque estavam brincando com a palavra, eram pessoas que estavam dentro da igreja. E o interessante é que ele foi para uma universidade de Tirano, ele ficou por 2 anos e meio pregando a palavra lá. 2 anos e meio pregando a palavra, ensinando a palavra, e as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Aleluia. É muito interessante isso aí, meus irmãos, muito interessante. Aqui, pessoal, uma igreja que ora com poder, a oração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu comentei aqui com vocês sobre oração da última vez aqui, ó. Observamos na oração do capítulo 4, em Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oravam com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela eles oravam para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus
fosse glorificado na resposta. Aleluia. Glória a Deus. A maioria, aqui a questão da oração é uma coisa muito particular de cada um, mas Deus me dá, abençoa minha família, abençoa meus filhos, abençoa, vai abençoando, abençoa eu. Você pode ver, a maioria das pessoas fala, Deus vai me abençoar e te abençoar, sempre eu primeiro. Deus te abençoe, e depois é sempre para mim. Nada contra a oração dos irmãos, mas aqui a oração aqui era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia. Aleluia. É para que o nome do Senhor fosse glorificado. Isso aqui não é a regra que eu vou falar para vocês. Você acredita que eu não peço nada para Deus? Eu não insisto em Deus em nada? Parece loucura, né, para o presbítero? Eu não insisto em oração com Deus. Você sabe por que eu não insisto? Eu não estou falando heresia aqui, tá? A palavra do Senhor diz que a gente tem que bater, né? A gente tem que clamar, tem que bater. Mas sabe por que eu não faço isso? Pelo seguinte, ou eu creio ou eu não creio. Eu peço uma vez, eu peço 2 vezes, no máximo 3 vezes. E espero. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque a palavra do Senhor fala que não é muito falar. Então eu creio ou não creio. Mas pastor Israel, por que você é tão abençoado assim, meu Deus. Sabe por quê? Porque o que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? A nossa adoração. Aleluia. Entendeu? Que você glorifique o nome dele, que você exalte o nome dele. Glória ao Aleluia. Senhor. E nós esquecemos, porque a nossa oração, ela tem que ser uma adoração primeiro. Verdade. Aleluia, Jesus. Quando eu adoro ele, reconheço ele com meus joelhos dobrados, ou de pé, ou deitado, de qualquer jeito. Quando eu estou de joelho dobrado, eu estou com uma total reverência para ele mesmo. Eu estou clamando, glorificando o nome dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí as bênçãos, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, e as bênçãos do Senhor nos acompanharão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não posso ficar aleatório de pede. O pastor Wagner ontem deu testemunho do irmão que curou 4 meses e depois virou ateu. Deus respondeu ele. Testemunhou lá ontem, né? Virou ateu, irmão. Aí 4 meses não respondeu aí, tá, não sei o que. Ele deu uma sapecada no irmão, desvirou de novo. E fizeram uma oração forte lá, disse que foi bênção pura. O irmão se converteu de novo, né? Aleluia. É bênção de Jesus. Eu sou assim, meu irmão, não sou de pedir muito para Deus, não sou mesmo. Agora, se o irmão me pedir uma oração específica, eu vou orar. Eu vou ajudar em oração, eu tenho que fazer isso aqui. Mas se eu não for grato por aquilo que Deus já fez na minha vida, você acha que Deus vai me dar mais alguma coisa? Né? O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, pobre e miserável homem que sou, sei passar de tudo, sei ter, sei não ter, sei isso, sei aquilo, isso tudo. Então não eram as coisas que apegavam ele, nós estamos muito apegados às coisas. Orando em unidade, tá? Olha só. E ouvindo ele isso, né? Unânime, né? Levantaram a voz a Deus. Em concordância, né? Certo? E aqui tem um tal de Strung. Explica que a palavra unânime vem do grego, tá? Do termo grego, tá? Homo. Leia para nós, eu sei que é o é isso mesmo. Você quase falou mistério aí. É isso aí. Dá um terra aí uma vez aí. Que significa, ó, em grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito, em total harmonia. Vamos orar. Qual é a oração específica? É sobre esse assunto que nós vamos orar. Aleluia. E acabou.
vamos interceder nessa parte aqui. É a questão da unidade em oração. E hoje um ora do jeito, outro, cada um ora para pedir aquilo que deseja. Mas a questão da oração específica aqui, a igreja orava para uma situação específica. Um propósito. Aleluia. Aí orando aqui, fundamentado na palavra. Quer ver sua vida mudar? Quer ver sua vida mudar? Aleluia. Você quer ver sua vida mudar? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Aleluia. Vou dar o remédio para vocês aqui. Olha aí. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmo. Não precisa abrir não, estou só dando um exemplo para vocês aqui. Tá? E aí abrir, né? Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso e santo. Aleluia. Dobra o seu joelho lá. Abra a Bíblia lá e comece a orar dessa forma. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Aleluia. A sua destra, o seu braço santo, lhe alcançará a vitória. Senhor fez notório. A salvação manifestou a sua justiça perante os seus olhos e nações. Lembrou-se da sua misericórdia, da sua fidelidade para com a sua casa, casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos, cantai louvor ao Senhor. Aleluia. Louvai ao Senhor com harpa, com voz de cântico, com trombeta, com som, com buzina. Exaltai ao Senhor e vai orando o salmo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Na hora que você orar o primeiro, ora o segundo, ora o terceiro e vai orando. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como Deus não agir na tua vida quando você orar dessa forma. Aleluia. É a palavra. Quando você exalta a Deus pela palavra, você está se enchendo do Espírito Santo do Glória ao Senhor. Senhor. E Deus vai pelejar para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor Israel, qual salmo que eu vou orar primeiro? 119, 176 capítulo. Dá mais ou menos 20 minutos de oração de joelho dobrado. É fogo puro! Aleluia. Ora a palavra. Você vai se encher do Espírito Santo e as coisas vão mudar na sua vida. Aleluia. Glória a O Deus. que falta para nós hoje, meus irmãos? Sabe o que falta para nós hoje? Para me entender e ser cheio do Espírito Santo, sabe o que é? É usar esse método aqui para ter paz. Porque as pessoas estão tão estressadas hoje, se você não sabe se é crente ou descrente. As pessoas mudam de 0 a 100 km por hora aqui, ó. Na hora. Já vou terminar, meus irmãos. Diz que o pastor ele ia pregar num congresso muito grande. Seu testemunho real. Ele disse que chegou lá na encruzilhada lá, disse que o carro ralou com um carro no outro lado. Diz que desceram do carro os dois e já começaram a discutir, já começaram isso e aquilo e tal. E aí deixaram pra lá, já ficaram nervosos um com o outro. E um foi para um lado, outro foi para o outro. Dá uma discussão feia mesmo. Aí o irmão conseguiu chegar lá na igreja, ele estava meio perdido. E na hora que ele chega na igreja, aqui é a igreja de Fundamental, sim, os obreiros atenderam ele. Aí o obreiro foi levar ele até o altar, uma igreja muito grande. E a hora que ele olha lá no púlpito, quem que era? Era o pastor que de igreja e o irmão que ia pregar. Entendeu? Tinha discutido lá no trânsito, lá. Quase pegou fogo. Aí o irmão ficou parado na porta, não teve coragem de entrar. O pastor lá no púlpito não teve coragem de convidar ele para entrar para dentro da igreja também. Aí o que eles fizeram? O pastor desceu, foi lá,
na porta, deu um abraço no irmão, pediu perdão para o irmão pediu perdão para ele, aí o fogo desceu na igreja. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Ninguém sabia da discussão deles, né? Começaram a glorificar e exaltar o nome do Senhor também. Certo? E Jesus batizou, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aflição. Aflição. E quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer diferença, a gente não faz, né? Uma igreja cheia de Espírito Santo, Deus está pronta para servir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre falo, eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Eu peco demais nessa parte. E aquele que fala que não peca, porque é tão difícil as pessoas pegar e confessar, né? Não é que é difícil? Qual a dificuldade que nós temos? Eu tenho que entender que eu tenho uma dificuldade. Qual a dificuldade que eu tenho? Qual a dificuldade que você tem? Você tem falado para o Senhor? Você já desligou aqui ou não? Não, tá gravando, depois eu edito. Sim. Eu tenho uma dificuldade.